Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando está começando nesse instante, sábado de Sírio, e a gente está aqui na 105.5 levando para você mais um programa Globalizando, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida e a gente sempre fica muito feliz sabendo que você está com a gente todo sábado, 9 da manhã. Estamos há quase 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA e esse projeto de extensão quer levar para você o que acontece no mundo, mas também o que acontece aqui na Amazônia. Nosso tema hoje é todo especial, mas antes de começar a falar sobre o programa, quero apresentar minha equipe de locutores. Vão fazer o programa comigo hoje, a começar pelo acadêmico do quarto semestre, Krigor Lutemeyer. Bom dia, Krigor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes do programa Globalizando desse sábado. E eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Threads, o José Eduardo. Muito bem, e quem está com a gente também é a acadêmica do quarto semestre de Relações Internacionais, diretamente de Vigia de Nazaré, Maria Clara Barata. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, você ouvinte. É sempre um prazer estar aqui no Globalizando, principalmente nesse sábado, véspera do Sírio. E eu gostaria de mandar um abraço para o nosso seguidor do Instagram, Tiago Assis. E quem completa nosso time de locutores hoje, também acadêmico do sexto semestre, Marcelo Freitas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É sempre uma honra estar aqui no Globalizando e eu queria mandar um abraço pro Edson Santos lá do Twitter. Muito bem, o nosso programa Globalizando tem sempre um tema especial todo sábado e a gente está vivendo um dos grandes fenômenos religiosos do mundo. Estou me referindo ao Sírio de Nazaré e, na verdade, o Sírio não é só no domingo, tem todo um conjunto de procissões, de festas, de manifestações culturais do estado do Pará que revelam exatamente a alma do nosso próprio estado. E por isso nós vamos conversar hoje sobre o Sírio de Nazaré e vamos conversar sobre o Sírio de Nazaré como expressão de fé e de cultura no coração da Amazônia. Nesse exato momento, por exemplo, está acontecendo a procissão fluvial, um dos fenômenos mais bonitos do Sírio de Nazaré. E para falar com a gente sobre fé e cultura, Sírio de Nazaré, estamos recebendo o professor José Antônio Mangoni. Ele é doutorando em Ciência da Religião pela UEPA, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, possui licenciatura em Teologia também pela mesma universidade e em Filosofia pela FAPAM. Professor Mangoni, que prazer lhe receber aqui. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui e conversando sobre um dos temas que é a alma do povo paraense, sim, que é o Sírio de Nazaré. É uma expressão muito interessante viver o Sírio, mesmo que vá além do fenômeno religioso, porque as expressões culturais afloram nesse momento, né? Até porque cultura é tudo aquilo que o ser humano faz. E se nós olharmos em torno do Sírio, tudo se torna cultura. Perfeito. Desde a gastronomia, a fé, os brinquedos de Miriti, as procissões, a arte, o canto. A cidade respira a cultura de Nazaré em todos os cantos. Muito interessante, porque é sobre isso que nós vamos conversar aqui no programa Globalizando de hoje. E você já sabe, né? Tem uma conversa de qualidade, vai sendo entremeada por viagem musical sempre diferenciada. Aliás, Krigor, eu queria saber como é que vai ser a playlist do programa de hoje e por onde nós vamos começar. Bom, professor, a playlist do programa de hoje é especial por conta do Sírio e conta com as músicas religiosas e culturais mais ligadas ao Sírio e à cultura paraense por meio dessa tradição. E neste ano, o Sírio de Nazaré deve atrair mais de 100 mil turistas, movimentando cerca de 200 milhões de reais em Belém e na Amazônia. Além da procissão, o evento inclui a Missa do Translado, Romaria Fluvial, Romaria Rodoviária e o Sírio Musical. Iremos começar a nossa playlist especial com Vós Sois do Lírio Mimoso, do coro Edipal. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, começamos com uma música que é tradicional. Ouvir a sinfonia dessa música nos remete sempre a essa presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Importante, não é isso, Krigor? Exatamente, professor. Uma música muito simbólica. E com a chegada da COP30 em Belém, o Sírio de Nazaré ganha ainda mais projeção internacional, fortalecendo o turismo, divulgando a cultura paraense e beneficiando hotéis, restaurantes, comércio e serviços locais. Globalizando. Fique por dentro. O Sírio de Nazaré é uma tradição religiosa de mais de 200 anos. Tem eventos como Romarias Fluvial, Rodoviária e a Grande Procissão no segundo domingo de outubro, sendo um dos eventos mais significativos de Belém. Além disso, durante o período, milhares de fiéis, como os promesseiros, caminham de suas cidades para participarem da celebração. O evento envolve diferentes crenças, ressaltando a importância cultural e espiritual do Sírio para o povo paraense.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, hoje nós estamos falando sobre o Círio de Nazaré, essa relação entre fé e cultura dentro do coração da Amazônia. Estamos com o professor José Antônio Mangoni e Ana Clara Mendes Mangoni tem uma pergunta que eu acho bem legal para começarmos a conversar. Ela diz o seguinte: quais as principais formas pelas quais a população paraense se organiza para transformar um círio em um espetáculo de fé e de cultura? Acho que a expressão espetáculo de fé e cultura, ela é muito interessante. E essa organização, eu diria que ela perpassa, como dizia antes, todos os cantos de Belém. E não é agora, o círio praticamente ele não para, né? Quando termina já começa a organização do ano que vem e depois tem a exposição do cartaz, a exposição do manto. Então ele é contínuo nesse sentido. E o povo paraense se organiza em algumas questões que eu acho riquíssimas, né? Que é a questão da visita de quem vem do interior. Perfeito. Fica até Belém com 1,5 milhão de habitantes, tem 2 milhões no Sírio, né? Exato. É muita gente que vem do interior. Isso é muito bacana, essa questão da acolhida que nós encontramos é bem bacana. Depois você entra pela gastronomia, você entra por todos os shows que nós encontramos referentes ao Sírio, você entra pelo teatro, pela dramatização que nós vamos encontrar dentro dessa caminhada, você entra por eventos que podem parecer profanos para quem olha de fora, exato. mas quem está presente vê isso algo como religioso. Essas expressões, Mangoni, e essa é uma coisa que eu gostaria de perguntar logo no início do programa, você sentiu esse impacto quando chegou aqui em Belém? Você é do sul do país, veio para cá, etc. Olha, eu sempre digo assim, quer conhecer o Sírio, vai para Belém. Não adianta você assistir tudo que é reportagem. Porque é aqui que você sente, assim, aquele calor que vem das pessoas e é muito impactante. Por quê? Porque eu acho que não há nenhuma festa religiosa no mundo que seja igual ao Círio de Nazaré. Alguns dizem, Aparecida. Mas, meu amigo, Aparecida no dia dá 200 mil pessoas. Exatamente, né? Exatamente. E aqui nós temos uma concentração de 2 milhões. E é assim, é tão dinâmica, tão rica, tão cheia de surpresa a cada momento, que você não consegue entender o Sírio numa vez só. Eu estou há 25 anos e muita coisa ainda é muito novo para mim, né? Muito novo. É riquíssima a festa. Olha só, nós estamos no programa Globalizando, o professor Mangoni está aqui com a gente falando sobre essa mistura, fé e as manifestações culturais que estão envolvendo o próprio Sírio, que a fé, a religião também é uma manifestação cultural. Vamos continuar conversando daqui a pouco com o professor Mangoni, porque agora é a hora de voltar à nossa viagem musical, uma viagem musical toda especial. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música maravilhosa, Maria Clara. Exatamente, professor. Essa música muito bonita do Arthur Espíndola, Flor de Alegria. O Sírio é uma das maiores festividades religiosas do mundo. Foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Brasil pelo IPHAN e Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2013. Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor José Antônio Mangoni, ele que é do curso de Ciências da Religião da UEPA, e a gente está conversando sobre essa relação entre fé e cultura a partir do Círio de Nazaré no coração da Amazônia. E aí, Mangoni, o Tiago Costa ele faz uma pergunta no Twitter, obrigado, viu, Tiago? Em que medida o Círio de Nazaré pode servir de exemplo para a construção de políticas públicas de valorização cultural e turística? Eu creio que, tomando a religião como cultura, o Sírio se torna um exemplo de como produzir cultura. Você tem desde o Alto do Sírio, desde todos os festivais musicais, redação, você tem toda uma questão de expressão da arte, por exemplo. Eu fico emocionado de você vai caminhando e ver as casas enfeitadas de uma maneira muito legal. E também a cultura gastronômica, né? Que, aliás, eu vou brigar com meus conterrâneos gaúchos, né? Eu já troco o churrasco pela maniçoba. Fácil. Sem problema nenhum. Então, acho que o Sírio, ele traz uma série de questões que são culturais, né, que perpassam vários elementos, né,
da tradição, da vivência, das relações. Parece um milagre de você ter 2 milhões num lugar tão pequeno que é a procissão do Sírio, né? E o interessante que você falou, então, o Sírio como cultura, ele mostra pra gente que você precisa dar protagonismo, porque o Sírio, por mais que tenha uma organização eclesiástica, mas cada um faz o Sírio à sua maneira e todo mundo de alguma forma se sente satisfeito com isso. Perfeito, é até interessante, alguns dizem que a hierarquia é convidada pro Sírio, né? É verdade. Se o bispo tá, o Sírio sai, se não tá, sai do mesmo jeito. Basta ver a pandemia que saiu do mesmo jeito, né? Tranquilamente. Isso é interessante porque Plácido, o evento se dá em 1700. Isso. Mas pela hierarquia, o primeiro Sírio oficial é quase 100 anos depois. Isso não quer dizer, então, que agora se tem o controle do religioso. Pelo contrário, a experiência religiosa de cada um, ela faz o Sírio à sua maneira. A hierarquia é contra que alguém da corda, que faça a caminhada de joelhos, mas cada um faz a partir da sua experiência. Né? E eu não posso dizer se a experiência é boa ou não, porque é o outro que está fazendo. Exatamente. Eu tenho que olhar, respeitar e, de certa maneira, me converter. Né? Muito bem, professor Mangoni conosco no programa Globalizando de hoje. Hoje é um dia especial, falando de Sírio de Nazaré. Eu sempre vou lembrar que nesse momento a imagem de Nossa Senhora está passando pela Baía do Marajó, saiu ontem, inclusive esteve ontem aqui na Unama Ananindeua, passou 1 hora com a gente, animando, depois foi para Ananindeua, passou em Marituba, voltou em Ananindeua, foi para Iquaraci e agora está vindo pela Bahia até chegar ao Porto do Escadinha. Olha, estamos acompanhando também viagem musical. Hoje não é o aviãozinho, é o barquinho da nossa playlist, né, Krigor? Exatamente, professor. E agora, o nosso barquinho, ele diz que o Sírio de Nazaré é uma manifestação religiosa mariana, ou seja, que reverencia Maria, a mãe de Jesus, que é vista como intercessora e protetora pelos fiéis. E ouviremos então o Sírio, de Leno Rocha. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Eu gosto muito dessa música porque conta exatamente os movimentos no dia do Sírio. Muito legal, sai da catedral, vai pra Basílica, música maravilhosa, hein, Krigor? Exatamente, professor, uma música muito significativa do Sírio, que se chama o Sírio, de Leno Rocha. E a caminhada da imagem da santa, acompanhada por milhões de devotos, é o coração da festa. Nela, as pessoas expressam sua fé por meio de cantos, orações, agradecimentos e pedidos. Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor José Antônio Mangoni hoje. Ele é que é de Ciência da Religião, doutorando em Ciência da Religião, professor do curso de Ciência da Religião da UEPA. E é interessante, Mangoni, que a Caroline faz uma pergunta que relaciona o Sírio à questão econômica, mas faz uma perspectiva bem interessante. Olha a pergunta dela no Instagram. Obrigado, Carol. Como é que o Sírio impulsiona a economia criativa local? Envolve artesãos, feirantes e empreendedores culturais. Até porque uma festa desse tamanho, como diz Michel Mous, é um fato social total. Ele perpassa tudo o que é da vida, né? E a economia é um dos elementos que faz parte da vida. E ali nós temos os empreendedores, desde aquele que vai vender a sua água, a sua cervejinha, mas também aqueles que trabalham com a arte do miriti, que trabalham com a arte das blusas. É fantástico de perceber a diversidade da questão da blusa. A blusa, ele é um outdoor, né? Que eu levo ele, né? Então, eu creio que a própria questão da economia, cada vez mais, quanto maior é a festa, mais a economia ela é afetada positivamente. Ali estão os hotéis, ali estão quem assim acolhe as pessoas na sua própria casa, mas tem toda uma movimentação, porque na prática você tem, depois do Sírio, você tem os espaços religiosos, né? Você tem a Sé, você tem a Basílica, você tem o museu, você tem uma série de questões. Então o Sírio, ele acaba mexendo com todos os elementos econômicos da cidade de Belém. Eu queria mandar um abraço para uma aluna nossa, inclusive, a Asta, que está no 4º ano de Ciência da Religião, que está fazendo uma pesquisa para o TCC dela sobre isso. E só que o foco dela é exatamente em cima de objetos religiosos, o aumento da demanda por objetos religiosos e como isso as pessoas são dispostas a pagar, justamente porque tem essa relação, não é objeto pelo objeto, é a fé e o interesse de pagar uma promessa, por exemplo. Isso é interessante. Muito, até quando a primeira vez que eu estive no Pará e voltei, eu levei as fitinhas, levei blusa, levei imagem de Nazaré. São 25 anos e quando eu vou visitar meus pais, estão ainda lá.
porque é um elemento que ele não é apenas matéria. Sim. Você tem aí uma carga de fé, de sentido da pessoa que deu, mas porque eu vou guardar, e a questão de você a cada dia nas suas orações ter isso presente. Então o objeto sagrado, ele é sagrado exatamente porque ele é separado. Perfeito, Ele não é a mesma coisa que o outro, pode ser igual, mas o sagrado traz esse elemento do qual a pessoa deposita nele uma fé e encontra ali algo que lhe dá sentido na sua vida, né? E é impressionante como eu compro, eu vendo, eu relaciono a economia, mas em cima de tudo, o meu sentimento tá ali. Quantas pessoas choram vendo uma imagem de Nossa Senhora passar? Verdade. E assim, o sul e o sudeste, com exceção de Aparecida, em geral as imagens são muito grandes, são de tamanho. Daí quando eu vim aqui, como eu não conhecia, eu disse, poxa, mas olha, pequena a imagem, né? E daí você vê que arrasta essa multidão de gente durante todo o ano. Então, quando a gente olha para esse elemento da fé, e eu diria assim que é ali que a gente encontra e dá novo significado à vida. Eu assim fico apreciando muito os depoimentos de quem dá. Era uma questão de saúde, era uma questão de casa, era uma questão de bar, era uma questão que eu não tinha sentido, era uma questão... E eu encontro ali uma questão de dar novo significado à minha vida. Muito interessante, o professor José Antônio Mangoni conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. E olha, nossa equipe de externas não para, nós temos 2 entradas hoje no programa. Quero logo chamar a estreante da equipe de externas hoje, Tayla Amaral, tem informações de qualidade para você. Bom dia, Tayla. Bom dia, professor Tito, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia você, ouvinte do Globalizando. Hoje eu estou aqui falando diretamente da UNAM Alcindo Cacela com a Daiane Lima, uma das coordenadoras da comissão organizadora da Ciono, que vai nos contar um pouquinho sobre esse grande evento. Bom dia, professor Maritito, bom dia você que está aí no estúdio, você que está nos escutando. É de uma gratidão muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho para vocês. Bom, Daiane, eu ouvi dizer que você já atua como delegada e hoje faz parte da comissão organizadora. Eu queria saber como é essa experiência, qual a diferença de ser delegada e hoje organizadora? Nossa, é muita, né? Primeiro que quando a gente está como delegada, a gente está mais assim no estresse de recolher informações sobre a delegação que a gente vai representar, e quando a gente está como mesa organizadora, como comitê organizador, o estresse é muito maior, né? Porque a gente precisa estar correndo atrás de tudo que vocês possam imaginar, desde a elaboração de um documento, modelo no caso dele, né? Conversar com os estudantes, apresentar a Ciono, porque a Ciono ela não é somente do 6º semestre, ela é de todos os semestres que compõem o curso GRI. Então, ao mesmo tempo que é estressante, é um trabalho muito grande, é de uma satisfação porque a gente consegue expandir esse nosso mundo, né? Que é o mundo das simulações. Perfeito, Daiane. E agora eu gostaria de pedir uma dica exclusiva para os ouvintes do Globalizando de hoje. Nossa, essa é uma dica de ouro, que é viver a simulação. Eu já participei não somente da Ciono, mas de outras simulações que a gente tem aqui no estado, aqui em Belém. E uma das coisas que eu sinto muito é que a gente viver a simulação. É a gente ler, a gente conversar, a gente brigar, a gente viver na pele o que é ser um representante de um país que a gente está ali, né, representando. Então eu acho que é isso, é se doar para a simulação, não ter medo. A gente sabe que a vergonha, a ansiedade, o medo em alguns momentos ele é um atrapalho, mas assim, respirar fundo e encarar o público que está na nossa frente, eu acho que é isso, é viver essa experiência, é viver a Ciono 2025. Ótimo, Daiane, foi incrível saber mais sobre o que está por trás da Ciono. E essa foi mais uma das externas no programa Globalizando, direto da UNAM Alcindo Cacela, hoje com a participação ilustre da Daiane, trazendo as suas contribuições. Eu que agradeço, gente, um beijão, muito obrigada por essa oportunidade. Eu, sendo uma ex-externa, estou muito feliz em estar sendo entrevistada por uma pessoa que está entrando nessa diretoria tão legal. Então, um beijo, professor Maritito, a vocês que estão nos escutando, que estão aí no estúdio. Muito obrigada. Excelente, obrigada, Daiane, pela participação. E eu volto com você aí no estúdio, Maritito. Até a próxima. Sensacional sua participação no programa de hoje, Tayla. Parabéns pela sua estreia. E nós vamos então de música no programa, a 4ª etapa da viagem musical. Nosso barquinho continua singrando pela Baía do Marajó. Marcelo Freitas. Exatamente, professor. Estamos ouvindo músicas que dialogam, que falam sobre o Círio de Nazaré. E o Círio, ele cumpre um importante papel na economia paraense. Em 2024, se estima que cerca de 89 mil turistas visitaram Belém para o Círio, e que essas visitas geraram cerca de 100 milhões para a economia local. E agora iremos ouvir Vem Viver o Círio, de Mano Ió. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha que música maravilhosa, lançamento inclusive aqui na Rádio Nama. Vem Viver o Sírio, muito legal, né, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Vem Viver o Sírio, de Mano Ió. E os setores da economia mais beneficiados são de transporte e hospedagem, além dos setores de alimentação e artesanato, que presenciam um forte aumento de demanda no período do Sírio. Muito bem, informações de qualidade. Tá terminando o primeiro bloco. Maria Clara diz pra gente como é que vai ser a playlist no próximo bloco. Olha, eu te convido a continuar ligado aqui na Rádio Nama, porque no próximo bloco a playlist de hoje vai passar por mais algumas músicas tradicionais do nosso Círio de Nazaré. Muito bem, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som internacional da Amazônia. Programa hoje todo especial. Lógico, estamos vivendo a festa do Círio de Nazaré aqui em Belém, uma das festas religiosas mais impactantes do mundo. E estamos falando de Belém do Pará, da Amazônia. Então, por que não falar do Círio como expressão de fé e cultura bem no coração da Amazônia? É sobre isso que nós estamos conversando no programa de hoje com o nosso convidado, o professor José Antônio Mangoni. Ele é doutorando em Ciência da Religião pela UEPA, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde também possui licenciatura em Teologia, e em Filosofia ele é formado pela FAPAM. Antes de continuar conversando com o professor Mangoni, nós vamos retomar nosso barquinho que está singrando pela Baía do Marajó, barquinho musical, Krigor. Exatamente, professor. E agora retomando a nossa playlist do programa, que conta com músicas religiosas e culturais ligadas ao Círio e à cultura paraense. O Círio de Nazaré foi reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil em 2004, destacando-se como uma das maiores expressões culturais do país. E voltamos para nossa viagem ouvindo Círio Outra Vez, de Fafá de Belém. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não podia ter música mais interessante para voltar pro nosso bloco aqui, o segundo bloco do nosso programa. Tivemos Fafá de Belém, né, Krigor? Exatamente, acabamos de ouvir Círio Outra Vez, de Fafá de Belém, e a celebração do Círio, centrada na devoção à Virgem de Nazaré, preserva elementos simbólicos como a corda e a berlinda, que representam a memória coletiva, o pertencimento e valoriza a herança histórica do Brasil. Globalizando. Fique por dentro. O Círio é uma das maiores festas religiosas do Brasil e foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2013. Esse reconhecimento ajuda a preservar a tradição, valoriza a fé e a cultura popular paraense, fortalecendo a identidade regional. O processo começou em 2004, com o registro feito pelo IPHAN e a elaboração de um dossiê detalhado sobre a festa, que foi enviado à Unesco e destacou seus rituais e símbolos. Globalizando Entrevista. Como eu falei, estamos conversando com o professor José Antônio Mangoni neste sábado de Círio, e você é muito bem-vindo aqui ao nosso programa Globalizando. Estamos falando dessa relação entre fé e cultura durante o Círio de Nazaré, na nossa cultura amazônica, no coração da Amazônia. Professor Mangoni, Camila Ribeiro lhe pergunta o seguinte: como é que a preparação para o Círio acaba impactando o cotidiano das famílias paraenses, tanto em aspectos econômicos quanto culturais? Tem uma postagem no Facebook interessante que aparece o chaminé do Vaticano saindo a fumaça branca. Embaixo tem Habemus Maniçoba, né? Tudo e realmente é muito interessante. Eu gostaria ainda de saber quantas toneladas de maniçoba são consumidas no Círio, né? Um pesquisa interessante. É muito. Então, se você olha, a família ela começa a se preparar há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Seja para ambientar o local, para a questão da alimentação, para a questão de onde vão ficar. Então, o Círio acaba mexendo com o dia a dia, com a rotina de todos. Perfeito. Porque eu sei que vão vir 10 parentes, 30 parentes, vai ser esse. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar? A questão de comprar o tucupi, né? Então, eu acho que é muito difícil, eu diria, não sei se talvez seja a única, que ela tem esse impacto de mexer com toda a rotina. Perfeito. Da cidade também, exato, né? Exato. De segunda para cá, o trânsito duplicou. Exato. A gente não consegue sair. Eu acho que uma das invenções bem interessantes foi aquele chip na berlinda, né? Pois é, que daí, onde está a berlinda?
está Berlinda. Que daí a gente, bom, se eu quero ir para lá, eu tenho que ver onde é que está Berlinda, né? Porque se ela estiver por perto, não adianta, né? Então, é essa capacidade cultural de mexer com toda a rotina da cidade. Você falava ainda há pouco aqui em off, né, da importância da gente olhar o Sírio sobre vários aspectos. Então, olhar sobre vários aspectos significa entender que são expressões e experiências religiosas diversificadas. Muito. E ali você vê até numa questão da religião, não é só católico que participa. Sim, perfeito. Você tem movimentos afro, você tem uma homenagem lindíssima ali da Igreja Messiânica. Perfeito. Né? Então, Almirante. porque é algo que acaba trazendo isso para quem vive no dia a dia, né? Então, o Sírio, ele é uma experiência altamente plural, certo. né? Isso pode ser que seja a única prática de fé de alguém durante o ano, né? Então, eu acho que é nesse sentido que essa vivência plural, ela se traduz também em experiências plurais. Exatamente. Né? Às vezes a gente não imagina o que a pessoa encontrou nessa caminhada. Então, por isso que o Sírio é uma pesquisa constante para quem é da academia. Perfeito. E nunca se vai saber dizer na sua totalidade o que o Sírio é, mas que ele é muito plural, com certeza. Eu vou aproveitar e perguntar pro Krigor, que também é gaúcho, né, para falar um pouco dessa experiência, Krigor, de amigos, diante do Sírio, como se expressar, né? Pois é, professor. Eu venho de uma família católica, sim, mas nunca foi vivida, pelo menos por mim, a fé com essa força. E quando eu vim pra cá e presenciei o Sírio pela primeira vez, é justamente esse sentimento de que é algo maior, a gente consegue sentir a energia e é algo que toma a gente por completo. Eu, inclusive, fui pro meu primeiro Sírio com uma amiga daqui, que não é cristã, ela não tem essa ligação com a igreja, com a religião, mas durante o Sírio, durante o translado, eu olhei pra ela, ela tava completamente emocionada, toda em pranto, chorando, porque é algo que realmente mexe com a gente, não tem como não sentir energia, não tem como não se emocionar, de fato, e é, como foi dito aqui, uma expressão cultural, às vezes, pra certas pessoas, muito mais do que uma expressão religiosa, e é realmente algo mágico e tem que ser vivido aqui em Belém do Pará. Uma pesquisa, mas também um respeito, né, isso, Mangoni, dessas experiências. Você pesquisa o sentimento do outro, mas respeita também, porque são expressões individuais também, né? Com certeza, eu posso estranhar algo que não faz parte do meu dia a dia. Sim. Mas esse estranhamento não quer dizer que a minha experiência é superior. Perfeito. Eu sempre digo assim, eu gostaria de ter 1% de fé daqueles que estão ali caminhando de joelhos. Perfeito. Eu não tenho essa fé que eles têm. Então, como é que eu posso, de repente, tecer comentários pejorativos, negativos sobre isso? Ou daquele que está ali, eu entrevistei uma vez um que estava vendendo cerveja ali na passagem da Santa. Eu disse, mas, poxa, vender cerveja? Não, é que eu tenho que manter a minha família. Mas a hora que a Santinha passar, eu saio correndo para ver. Quando eu volto, me roubaram toda a cerveja, né? Mas eu não posso não ir lá ao encontro dela, né? Olha, interessante a nossa conversa hoje no programa Globalizando. Quero sempre lembrar que a Santinha está viajando pela Baía do Marajó, justamente nessa procissão chamada Procissão Fluvial. E sobre Barquinho da Música, agora, Marcelo, é com você. Estamos falando sobre o Sírio, estamos escutando músicas sobre o Sírio, e uma curiosidade fascinante sobre o Sírio de Nazaré é que a corda usada na procissão que guia a Berlinda com a imagem de Nossa Senhora é tão disputada que os fiéis chegam a se preparar fisicamente para segurá-la, e pedaços delas são guardados como relíquias. E seguindo com as nossas músicas do Sírio, ouviremos a banda Sayonara, com a Oração do Romeiro. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Podia faltar banda Sayonara, uma das bandas que são ícones da música paraense e música de qualidade, né, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar a banda Sayonara com a Oração do Romeiro. E a corda, ela passou a fazer parte do Sírio no ano de 1885, sendo um dos principais símbolos do Sírio de Nazaré, possuindo cerca de 400 metros de comprimento, onde os fiéis mostram a sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Globalizando Entrevista. Estamos com o professor José Antônio Mangoni aqui no programa Globalizando, enquanto a Santinha viaja. Daqui a pouco chega, inclusive, lá no Porto da Escadinha, onde começa uma nova procissão, que é a Moto Romaria, que é outro espetáculo de fé. Estamos falando de espetáculo de fé, tem participação dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Opa, beleza? Bom dia, Globalizando. Eu tô com uma dúvida. A gastronomia paraense pode lucrar com vendas, tendo em vista que ela é um elemento muito importante no Sírio? Pergunta interessante. Com certeza.
Eu digo assim, não só lucrar, mas também de expandir. Hoje se começa a perceber, por exemplo, a gastronomia paraense, que já é considerada uma das melhores do mundo. Isso é muito interessante. E se deve isso ao sírio, eu não tenho dúvida dessa questão. Então, ela se expande, vai levando para além toda a cultura afro, cultura indígena que nós temos aqui na questão da gastronomia. Inclusive, muitos chefes famosos estão com frequência para cá, fazer uso dos elementos culturais, dos elementos que nós temos aqui. Então, todo ano sobem os preços, né? Mas, além dessa questão do lucro, eu acho que ela tem essa questão de fazer todo um histórico de tradição de onde vêm esses alimentos. Sem dúvida, né? sem dúvida. Da maniçoba e de outras questões por aí, né? Mangoni, é uma questão importante, eu acho legal falar da gastronomia paraense. A COP30 tá aí, vai ser uma outra oportunidade de se falar disso. Muitos locais vão apresentar esses produtos. O que não pode também é deixar aqueles que produzem ganhando menos, né? Porque aí tem todo o interesse de lucratividade. As pessoas que produzem devem ser mais valorizadas, né? Porque é de lá que vem, né? Exato. Não vamos voltar à leitura de mercado, assim, que ela vai exatamente trazer de que o lucro estoura lá no final. O que produz, o que trabalha de fato, ele às vezes fica com praticamente nada. E eu acho que a COP30 traria exatamente um grande desafio de fazer que a valorização de todos os produtos, né, ele tenha essa valorização desde o momento de onde sai o produto, que é lá dos pequenos produtores, do extrativismo e tudo mais, né? A gente aproveita para mandar um abraço para a galera que está lá acompanhando a gente nas ilhas, inclusive açaí, por exemplo. Açaí, a cadeia de valor do açaí precisa valorizar quem está lá também, né? Então, esse tipo de discurso a gente precisa fazer também ao redor de um evento que é religioso, né? Com certeza, com certeza. Porque senão, assim, a gente acaba mantendo uma sociedade onde um pequeno grupo detém todo o poder de mercado, né? E a grande maioria que contribui para isso acaba sendo desvalorizada, né? Professor José Antônio Mangoni conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. E a nossa equipe de externas não para de surpreender. Tem mais uma estreia no programa de hoje. Estou recebendo aqui nos estúdios a nossa produtora Raíssa Daniele. Bom dia, Raíssa. Bom dia, professor Tito. Bom dia você que nos ouve. Hoje o programa está super especial. E nessa edição que antecede o Sírio, nós vamos receber uma mensagem inspiradora do bispo Dom Paulo Andreoli. Vamos ouvir. Queridos rádio ouvintes, aqui Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar de Belém. E com muita alegria estamos celebrando mais um Sírio do amor e da esperança. Maria, nossa mãe de Nazaré, caminha de novo pelas ruas, visita nossas casas, enche o coração de cada filho com ternura e fé. O tema deste ano nos convida a olhar para Maria como mãe e rainha de toda a criação. Ela é rainha não pelo poder, mas pelo amor. Reina cuidando de nós, da vida da casa comum, esse mundo que Deus nos confiou. Maria nos ensina a cuidar uns dos outros, a respeitar a natureza e a defender a vida. Cuidar da criação é também viver a fé, é seguir o exemplo de mãe que cuidou de Jesus e hoje cuida de todos nós. Neste Sírio, deixemos que Maria caminhe dentro do nosso coração. Que cada passo, cada oração e cada lágrima seja um gesto de amor e compromisso com o Evangelho. E que a Mãe de Nazaré abençoe o nosso povo e a nossa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado Sírio 2025. Maria, Mãe e Rainha de toda a criação, rogai por nós. Essa foi a mensagem especial do bispo Dom Paulo Andreoli para o programa de hoje. Volto com você, professor. Muito obrigado, Raíssa. Agradeço também a Dom Paulo Andreoli, que bispo auxiliar de Belém, que foi muito gentil em conceder essa mensagem de Sírio para todos nós aqui do programa Globalizando de hoje. Vamos para a 7ª etapa da viagem musical. Krigor Lutemeyer. Isso mesmo, professor. Na nossa 7ª etapa da viagem musical, um dos símbolos mais importantes do Sírio é a berlinda, que passou a ser utilizada em 1882. Antes, a imagem era conduzida no colo até o Palácio do Governo. E para representar nossa playlist, ouviremos agora Nazaré, o Zuki da NASA, de Almirzinho Gabriel. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não podia faltar, essa música é quase um ícone do Círio do estado do Pará de Nazaré. Realmente uma música maravilhosa. Quando toca isso na procissão do Círio, todo mundo canta muito forte, Krigor. Exatamente, professor, uma música muito marcante, Nazaré, ou Zuki da Nasa, de Almirzinho Gabriel. E o Círio também é marcado por tradições únicas, como a queima de fogo sincronizada que ilumina o céu de Belém, e a festa também inspira a criação de velas em formatos inusitados, como casas e barcos. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Nosso projeto de extensão Globalizando tem também um que é primo dele, que é o projeto Site Internacional da Amazônia, produção dos alunos de Relações Internacionais. Estou recebendo Kaira Queiroz para falar sobre o site. Bom dia, Kaira. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Prof, nessa segunda-feira, o Inter segue com artigos pertinentes para que acompanhe os temas internacionais. Nessa segunda-feira, dia 13, abordaremos sobre o papel do Tribunal Penal Internacional escrito pela Beatriz Gabi, acadêmica do 6º semestre de Relações Internacionais. Já na quarta-feira, no quadro Amazônia em Foco, dia 15, abordaremos sobre a Pan-Amazônia e o narcotráfico sob uma perspectiva de securitização internacional. E na sexta-feira, dia 17 de outubro, a Tayla Amaral, aluna do 2º semestre de RI, abordará sobre o alimento como direito humano fundamental. Entre esses artigos, temos outras abordagens como o quadro Personalidades, que aborda sobre figuras públicas artísticas que contribuem direta e indiretamente nas relações internacionais, e o Resenhas, que aborda sobre filmes e livros e sua relevância através de uma interpretação internacionalista. E claro, também temos o nosso Doma Informado, que te traz as news de jornais do mundo todo com as principais manchetes do dia. O nosso site você encontra através do link internacionaldamazônia.com. Já o nosso TikTok e Twitter são @interdamazônia, se repetiu o A. E a nossa continha no Instagram segue com o @interdamazônia_. E a nossa mais nova continha no Letterboxd Internacional da Amazônia. Obrigada, bom dia. Muito obrigado, Kaira, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Globalizando Entrevista. Quem está com a gente hoje no nosso programa é o professor José Antônio Mangoni. Estamos falando sobre a questão da relação cultura-fé dentro do Círio de Nazaré, no coração da Amazônia. Mangoni, a Juliana Moraes lhe pergunta o seguinte: de que maneira a religiosidade popular vivida no Círio influencia a solidariedade e ações coletivas na sociedade paraense? Eu diria que se a religião não leva à solidariedade, ela se torna um religionismo, né? Uma prática vazia. E se nós olharmos, por exemplo, o período que tem aqui, essa solidariedade se dá no acolhimento, né, de quem vem de fora. Exato. Né? Então, não só o acolhimento, mas a condução, estar juntos, até é bonito ver o momento que se despedem, né? Perfeito. Até o ano que vem. Ano que vem que se encontra no Círio. Já estou com saudade do Círio. Então acho que essa solidariedade que é vivida nessa semana, ela é altamente inspiradora. Eu fico pensando no Casa de Plácido, o pessoal que vem caminhando pela BR para ser acolhido por aquelas pessoas, para cuidar de quem caminhou na BR, né? É verdade, e é emocionante ver o pessoal vindo assim de romarias muito distantes, Sim, né? Verdade. Todo o pessoal da Cruz Vermelha que está aí de maneira assim gratuita, generosa e trabalha muito durante o Círio, durante a transladação. E depois eu creio que essa experiência eles acabam levando de onde vieram. Exato. Isso é possível ser generoso e solidário lá também, né? Então eu creio que é uma experiência que ela se torna como semente, que é levada, que é feita aqui essa experiência de solidariedade, mas também é levada dos locais de onde os romeiros vêm. Estou lembrando que na última quinta-feira, dia 9, o Papa Leão lançou sua exortação apostólica primeira e falando sobre os pobres, o cuidado com os pobres. Eu acho que vem ao encontro disso. Então você ajuda quem precisa, os pobres que são resultado de uma estrutura que é desonesta, injusta. Isso também é expressão religiosa, né? Com toda certeza. Aliás, enquanto cristianismo, não há como viver o cristianismo sem olhar para a dimensão da opção pelo pobre. Exato. Se a gente olha Jesus, ele faz o tempo todo, ele está junto com os pobres, exato. Com as mulheres, com os doentes, com os marginalizados, com as prostitutas, né? Ele não se integra a quem domina politicamente e religiosamente. Aliás, esses são os adversários dele, perfeito, né? Perfeito. Então o cristianismo, se quer ser fiel ao
seu fundador, a sua origem, ele tem que estar em meio aos pobres, não há outro caminho. E a própria presença de Nossa Senhora nos evangelhos, Maria fala, né, da opção pelos pobres. Ela também foi pobre, ela foi peregrina, ela foi refugiada. Isso é muito interessante. O Sírio nos traz isso, né? E até o canto do Magnífica, exato, né? Ele traz muito esse elemento exatamente de que Deus, ele está junto, mas ele derruba os poderosos, né? Então, acho que essa dinâmica, ela perpassa, né? E o Sírio é bacana porque você não vê quem é desse status ou do outro, né? É um mundo caminhando na mesma rua, né? Muito bem, professor Mangoni conosco no programa Globalizando de hoje, última etapa da viagem musical Maria Clara Barata. Que música vai ser essa? Professor, o nosso barquinho da playlist acabou de atracar aqui na Estação das Docas. E o primeiro Sírio em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré ocorreu no dia 8 de setembro de 1793. Estima-se que havia de 5 a 10 mil pessoas na procissão. Encerrando essa nossa playlist especial do Sírio, ouviremos Mãe de Nazaré pela banda Anjos de Resgate. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, terminamos o programa Globalizando de hoje com música de altíssima qualidade, com uma banda que é de fato referência nacional. Com você, Maria Clara. É isso mesmo, professor. Essa música que faz uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Nazaré, da banda Anjos de Resgate. E no primeiro Sírio, a imagem foi levada ao Palácio do Governo em um palanque, rodeada por autoridades civis e eclesiásticas, militares e membros da Câmara. Muito bem, e este foi o programa Globalizando especial do Sírio de Nazaré de hoje. Foi muito bom saber que você acompanhou a gente enquanto estava de olho ali na procissão fluvial. A gente também estava fazendo com você uma viagem musical especial. Sou o professor Mário Tito Almeida. Prazer muito grande saber que você nos acompanha todo sábado, 9 da manhã. Agradeço muito a presença do nosso convidado, meu amigo, professor José Antônio Mangoni. Que prazer te receber aqui, e foi ótima a nossa conversa, viu, Mangoni? Eu agradeço muito a oportunidade, parabéns pelo programa, por essa turma maravilhosa que você tem. E eu sempre digo assim, quem diz que já conheceu o Sírio não viu tudo. Abra os olhos, os ouvidos, que tem muita coisa que a gente tá aí e não percebeu. E aproveito para desejar um feliz Sírio a todos que nos acompanham, a todos os romeiros que estão em Belém. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço a quem fez perguntas pra gente: Ana Clara Mendes, Thiago Costa, Caroline Nascimento, Camila Ribeiro, Guilherme Silva e Juliana Moraes. Na locução, agradeço demais ao acadêmico do sexto semestre, ele é membro da equipe de mídias, Marcelo Freitas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor. É uma honra estar aqui sempre, ainda mais falando sobre o Sírio, essa festa maravilhosa. Também queria pedir para todos os seguidores seguirem nas nossas redes sociais, no YouTube, Programa Globalizando, também Instagram, Threads e Twitter, @pglobalizando. Agradeço também a acadêmica Maria Clara Barata, ela que é líder da equipe de playlist Minha Conterrânea de Vigia de Nazaré. É sempre um prazer estar aqui, professor, fazendo parte do grupo Globalizando, principalmente nesse sábado especial, sábado véspera do Sírio. E olha, te convido a ficar ligado no programa do próximo sábado. O tema do programa vai ser alimento como direito humano fundamental. Importantíssimo, dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, e vamos falar sobre alimento num programa Globalizando. Deixa eu agradecer também ao membro da equipe da playlist diretamente do Rio Grande do Sul, Crigo Lutemeyer. Eu que agradeço, professor, por participar desse programa super especial no sábado de Sírio, e eu gostaria de avisar você, ouvinte, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos você encontra procurando por Programa Globalizando. Legal, Crigo. A direção de estúdio hoje foi de Joelma Costa. No cronômetro esteve Isabela Soares. Na transmissão da live esteve Iago Melo, também estreando com a gente nessa transmissão. Este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Vitória Santos, Laura Coelho, Soraya Pinheiro, Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmi Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Eduarda Miranda, Camila Barreto, Mayumi Feitosa, Raíssa Binara e João Fialho nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta, Felipe Ranieri, Gabriel Reis, Isabelle Gouveia nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo, Iane de Paula e Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Ana
Beatriz Pinheiro, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro na revisão. Nina Fernandes, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live. Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no Arquivo, Documentação e Relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Edição de áudio de hoje foi de Heraldo Cruz. Muito obrigado, Heraldo. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Feliz Sírio, pessoal!